Agora sim, vamos tentar conexão com Alexandre Borges, lá do Rio de Janeiro. Salve, salve, Alexandre, tá na escuta? Salve, Felipe, estou na escuta. Um abraço para você, Thiago, nossos ouvintes. Vamos que vamos. E aí, Alexandre, qual é a sua análise dessa manifestação de hoje, cheia de nuances, cheia de defesa de pautas diferentes e uma grande discussão sobre a questão estratégica? Vale a pena nesse momento? Não vale a pena? Qual é o melhor tom? Os brasileiros que ainda estão em casa devem ir para a rua, não devem? O que você diz? Olha, a gente vai estar discutindo esse assunto, evidentemente, hoje ao longo do dia e a semana inteira, mas o primeiro fato político importante é uma tentativa do governo de mostrar a própria força nas ruas, né? Historicamente, principalmente no final do ano passado, na eleição, muitas forças se juntaram, principalmente no segundo turno, apoiando a candidatura do Jair Bolsonaro para presidente contra o PT. Então, havia uma dúvida pairando no ar de quanto do apoio ao presidente era para ele mesmo e quanto era em relação às forças, todo o conjunto que poderia ser chamado do antipetismo, ou de quem queria uma mudança e o fim do projeto petista no poder. Então, alguns movimentos que tradicionalmente foram às ruas pedir o impeachment, como o MBL, nas ruas, vem para a rua, se descolaram das manifestações de hoje. Então, o que nós podemos ver nas ruas hoje, em primeiro lugar, é um teste do, vamos chamar aqui de bolsonarismo puro, dos apoiadores do presidente que não estão na carona de outros movimentos que apoiaram a sua eleição, principalmente no segundo turno, mas que não necessariamente dão um apoio incondicional ao presidente. Então, esse é uma primeira medição de força, onde ele quer mostrar qual é o real apoio popular dele após 5 meses do início do mandato. Isso é um fato político importante e deixa um recado também para a classe política que o presidente ainda conta com uma popularidade forte. As ruas é uma manifestação democrática, as pessoas estão indo para a rua de uma maneira ordeira. Quem pede algum tipo de pauta, vamos chamar de não republicana, é muito minoritário. Eu não vi ainda nada em relação a pautas que o próprio presidente condenou como participante do discurso de quem está em cima dos carros de som, etc. É uma coisa de um cartaz perdido, outro aqui, enfim. Mas, no geral, são manifestações democráticas, ordeiras, que estão reafirmando um apoio ao presidente. Agora, como a classe política e principalmente o Congresso vai ler, é que nós vamos descobrir ao longo da semana. Por quê? Porque o conjunto de pautas, das principais pautas defendidas pelos movimentos, até o momento focam muito, ou no judiciário, ou principalmente no legislativo. Ou o que fica subentendido é que o executivo, para esses manifestantes, ainda conta com total apoio, como a força que foi eleita e que tem um projeto de poder que ainda mal começou a ser implementado. Então, foi uma atitude até corajosa do presidente e das forças ligadas a ele de fazer esse teste nas ruas, como muito estimulado pelas manifestações da esquerda com a pauta da educação, mas até o momento parece que as ruas vão encher e o presidente ainda é muito popular. Ô Alexandre, boa tarde para você. A questão do Congresso, né, de como que o Congresso vai reagir. E claro que tudo isso depende do tom do protesto, mas até agora nós não vimos quase ninguém ou poucos manifestantes falando em fechamento de Congresso, até mesmo fechamento do Supremo. Então talvez o Congresso reaja bem, porque é um protesto e também uma pressão da sociedade para que as reformas saiam e que as coisas andem bem, não é? Exatamente. Se o recado for esse, é um bom recado, não há problema nenhum. De qualquer jeito, eu sou daqueles que acham que o Congresso não é esse inimigo todo que estão pintando, pelo menos até o momento. As pautas estão andando, a reforma da Previdência está na pauta, na CCJ foi aprovada com 48-18, com uma tramitação relativamente normal. A gente pode ter uma discussão no varejo, se podia ser um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais lenta, mas a reforma da Previdência, com toda a importância que ela tem, ela movimenta a vida da grande parte do conjunto dos brasileiros. Eu acho que faz sentido pela democracia que haja discussão. Não é uma coisa para ser aprovada do dia para outro. Mesmo que haja urgência, mesmo que o Brasil esteja majoritariamente apoiando, nós aqui apoiamos
francamente, a proposta do ministro Paulo Guedes. O Brasil precisa com muita urgência, mas também o Legislativo está fazendo o papel dele de obedecer à tramitação normal, de passar pela CCJ, de passar pela comissão especial até ir a plenário, e que todo o conjunto da reforma, e não apenas a ideia geral da reforma, mas cada detalhe, o BPC, o sistema, se é capitalização ou se é repartição, quer dizer, tem muito detalhe, tem muitos pontos da reforma que precisam sim ser discutidos no plenário. Para isso que o Congresso existe, para isso que o Legislativo está lá. Então, se o recado for, a sociedade está de olho, está exigindo e quer que a tramitação continue e que seja prioritária e que respeite a urgência do país pela aprovação, o saldo vai ser positivo. Muito obrigado, Alexandre Borges, pela sua participação. Você volta a fazer entradas ao vivo ao longo da nossa cobertura especial, que vai pelo menos até às 6 horas da tarde.